Vamos para um exemplo prático para entender melhor como que funciona a associação de dispositivos em paralelo. Vamos usar o exemplo aqui dos LEDs mais uma vez. Então, o que é que diz aqui? Ligue 3 LEDs de 2 volts a uma fonte de modo que os LEDs estejam independentes um do outro, certo? Então, esse é o exemplo. Se a gente quer que os LEDs estejam independentes um do outro, a gente vai ligar esses LEDs em paralelo. Vamos ver como é que fica isso. Vamos resolver esse problema aqui no Tinkercad, que é um software bem realista de circuitos, né? Você pode desenvolver vários circuitos aqui nesse software de maneira bem realista, com os efeitos bem realistas, certo? Então, aqui está três LEDs associados em paralelo. À primeira vista, se você tem em mente aquele desenho que a gente acabou de ver, aquela representação, né? Talvez as coisas fiquem um pouco confusas, mas você vai perceber que, olha só, esse polo aqui, o anodo do LED, que é como a gente chama o polo positivo do LED, está conectado aqui. E veja que todos esses pontinhos aqui estão conectados. Todos esses pontinhos aqui estão conectados. Então veja que o positivo desse LED está conectado a esse fio que se conecta aqui, que está conectado a todos esses pontos aqui, certo? Agora veja, o positivo desse LED, também está conectado aqui. E o positivo desse outro LED também está conectado aqui. Então veja que o positivo de todos os LEDs estão conectados. E o mesmo acontece para o negativo, que é esse preto aqui, ó. Então veja, o negativo desse LED está conectado aqui nesse ponto, e esse ponto está conectado a todos esses pontos aqui na horizontal, certo? E veja que o mesmo acontece com os outros LEDs. Olha aqui o negativo desse LED, esse fiozinho preto se conecta aqui. E o fiozinho preto desse outro LED também se conecta aqui. Então veja que todos os positivos dos LEDs estão conectados e todos os negativos dos LEDs também estão conectados. E isso que caracteriza uma associação em paralelo, como a gente já viu. Então, veja que isso daqui é uma fonte, certo? Essa fonte aqui tem uma tensão de 2 volts e a corrente dela aqui está 5 amperes, mas ela varia de acordo com o dispositivo. Por quê? Porque o dispositivo elétrico que puxa, entre aspas, a corrente da fonte. Você pode enxergar assim. Se um dispositivo precisa de 2 amperes, por exemplo, ele vai puxar da fonte 2 amperes. Se ele precisa de 10 amperes, ele puxa da fonte 10 amperes. Então, essa corrente aqui da fonte varia de acordo com o dispositivo que ela está alimentando, certo? Então, vamos dar início à simulação aqui para ver o que acontece. Então, olha aí. Os 3 LEDs acendem, certo? É possível acender os 3 LEDs com essa configuração aqui, com uma fonte de 2 volts. Veja que esse LED ele precisa de 2 volts para ligar. Lembra que o problema falou de LEDs de 2 volts. E aqui eu usei uma fonte de 2 volts para ligar os 3 LEDs de 2 volts. Então, vamos ver o que acontece se eu tirar um dos LEDs. Vamos ver o que acontece quando fica apenas 2 LEDs aqui. Olha só. Então veja que o circuito continua funcionando, certo? Não alterou nada dos outros LEDs. Eu poderia tirar outro LED e o que continuaria no circuito iria estar funcionando do mesmo modo. Por quê? Porque os dispositivos, quando estão conectados em paralelo, são independentes um do outro. Eles conseguem ser ligados independente do que está acontecendo com o outro, certo? Então você pode tirar, pode queimar, pode fazer o que quiser com os outros dispositivos, que os que estão conectados continuarão ligando, certo? Agora, o que será que aconteceria se eu fizesse essa mesma configuração, só que em série, né? Eu fizesse esse mesmo exemplo, né, no caso, só que em série. Vamos ver o que aconteceria. Então aqui está o mesmo exemplo, só que com a associação em série.
Então veja, aqui a gente tem uma fonte novamente de 2 volts, a tensão está a 5 amperes, mas a gente sabe que ela varia dependendo do dispositivo, né? Vamos ver o que acontece quando a gente ligar. Antes disso, veja que a associação realmente é em série. Por quê? Porque, olha só, o terminal de um resistor entra aqui, aí você vem, terminal de um resistor conectado ao terminal de outro. Terminal de um resistor conectado ao terminal de outro. Então, o circuito começa em um LED e termina em outro, certo? Apenas um terminal de um LED está conectado ao terminal de outro. Eles estão em sequência, certo? Vamos ver o que acontece. Vamos dar início à simulação. Veja, os LEDs não acendem. Não acendem. Por que os LEDs não acendem? Aqui a gente tem uma fonte de 2 volts. A fonte aqui é de 2 volts. E a gente sabe que um LED desse aqui precisa de 2 volts para ser ligado. O que é que a gente lembra? Que na associação em série, a tensão total é dividida entre os resistores. E nesse caso aqui, é dividida entre os LEDs, né? Então veja que esses 2 volts, com a associação aqui em série, está sendo dividida para os 3 resistores. Agora eu pergunto, como que esse LED iria ligar se ele precisa de 2 volts para ser ligado e os 2 volts, que é a tensão total, está sendo dividida para 3 LEDs, no caso, né? Não tem como o LED ser ligado. O LED precisa de 2 volts para ser ligado e tu tem só 2 volts sendo dividido para 3 LEDs. Então não é possível ligar esses LEDs apenas com 2 volts. Essa é mais uma desvantagem da ligação em série. Veja que com uma única fonte de 2 volts a gente conseguiu ligar os 3 LEDs em paralelo, mas em série não. Em série seria preciso 2 volts mais 2 volts mais 2 volts, ou seja, a tensão de cada um desses LEDs. Então, a gente iria precisar, para ligar esses LEDs aqui, de uma fonte de 6 volts, certo? Vamos ver o que acontece quando a gente coloca 6 volts. Olha aí, com 6 volts o circuito funciona, os LEDs ligam, certo? Porque tu tem 2 volts para esse, 2 volts para esse, 2 volts para esse. Esses 6 volts estão sendo divididos para esses 3 LEDs. Agora vamos ver o que acontece se eu tiro um desses LEDs. Olha lá, vou tirar um desses LEDs e vou ver o que acontece. Vamos já iniciar a simulação. Veja, o circuito não funciona, cara. O circuito não funciona porque esse circuito fica aberto, certo? A corrente entra nesse primeiro LED aqui, mas ela não entra na onde? Ela entra em nada. O circuito fica aberto, sabe? Então tu não consegue ligar nenhum dos LEDs. Você percebe que os LEDs dependem um do outro na ligação em série. E isso aconteceria se tirasse qualquer um desses LEDs, não importa, o circuito ficaria aberto em qualquer um dos casos. Se eu tirar esse primeiro aqui, acontece a mesma coisa, o circuito não funciona, certo? Então essa é a desvantagem de você usar a associação em série para ligar dispositivos elétricos. Nessa aula a gente viu a associação em paralelo e viu o exemplo com dispositivos que no caso foram os LEDs. Espero que vocês tenham entendido e caso não tenham entendido, basta entrar em contato e tirar a sua dúvida.